Olá, meus amigos, meus irmãos, meus parceiros de uma jornada. É com muita alegria que mais uma vez estamos aqui para refletir sobre um tema do Evangelho de Jesus. E o tema de hoje é uma frase do Mestre, quando ele diz: "O reino de Deus é obra divina no coração dos homens." E esse tema foi pensado fazendo-se o estudo do livro Boa Nova. Este livro ditado pelo espírito Humberto de Campos ao nosso querido Chico Xavier. E no capítulo 3 deste livro, este capítulo que tem como título As Primeiras Pregações, de uma forma muito resumida, nós iremos encontrar neste capítulo o que nos traz de relato Humberto de Campos, que Jesus estava na frente do templo, diante do templo, quando foi percebido por sacerdotes e pensadores ociosos, que se aproximaram do mestre e perguntaram a ele o que ele estava fazendo ali. O mestre então olhou para aqueles homens e respondeu que ele estava ali para instituir o reino de Deus na terra. Aqueles homens, de forma irônica, perguntaram a Jesus como ele pensava instituir este reino de Deus na terra. Qual era o seu plano? Se por acaso ele tinha algum rei, algum príncipe que apoiava ele, alguns seguidores, como ele pensava fazer isso? E Jesus, de forma muito sábia, responde àqueles homens que o reino de Deus é obra divina no coração dos homens. Neste mesmo capítulo, um pouco mais à frente, quando Jesus começa a trazer aqueles homens, os discípulos, os apóstolos, para auxiliarem ele no trabalho, divulgação da Boa Nova, do Evangelho, os primeiros contatos que Jesus tem com os discípulos assustam um pouco aqueles homens. Porque aqueles homens, pessoas comuns do dia a dia, pescadores, e quando Jesus convida eles nesse trabalho de divulgação do Evangelho, aqueles homens não compreendem, porque pensam ele, como construir algo tão grandioso como o reino de Deus, com pessoas tão simples, em aldeias, no meio de pescadores, como poderia ser possível uma obra tão grande dessa, de uma forma tão simples? E aí a nossa reflexão para esse momento é: será que nós ainda somos como aqueles sacerdotes, como aqueles pensadores ociosos que indagaram Jesus sobre a instituição do reino de Deus? Será que nós ainda somos os apóstolos, os discípulos, nos seus primeiros contatos com o Mestre, que ainda acreditamos que constituir o reino de Deus em nossas vidas ou na terra é uma obra de pedra, uma obra grandiosa, que exige de nós um grandioso trabalho, muitas habilidades? Ou será que nós já compreendemos a frase que Jesus nos disse, que o reino de Deus é obra divina em nossos corações? E é sobre isso que queremos conversar neste momento. E para apoiar esta reflexão, eu me lembro de Francisco de Assis. Francisco de Assis, que certamente foi um desses espíritos que mais viveu na essência o Evangelho do Cristo, mas viveu da forma simples, correta, íntegra, no dia a dia, o Evangelho do Mestre. E conta a história que Francisco de Assis, quando já estava com uma idade avançada, já acometido por algumas doenças, já percebendo que o seu tempo aqui na Terra estava se encerrando, Francisco de Assis começou a preparar aqueles homens para levar o Evangelho de Jesus adiante. Então ele reuniu aqueles homens que o seguiam na ordem franciscana e disse a eles: saiam por toda a Europa, pregue o Evangelho. Se for necessário,
utilizem palavras. Eu vou repetir. Saiam e pregue o evangelho. Se for necessário, utilizem palavras. É sobre isso que queremos refletir neste momento. É chegada a hora onde nós precisamos retirar o evangelho dos livros, da nossa consciência, para viver esse evangelho no nosso dia a dia. Para que de verdade este evangelho ele possa fazer parte das nossas escolhas, da nossa conduta, para que assim o evangelho seja aquela chave que abre as portas do nosso caminho, seja aquele que nos auxilia em tornar os fardos da nossa vida mais leves. Então, é sobre tornar este evangelho uma obra em nossas vidas. Constituir este reino de Deus em nossas vidas, de forma muito mais simples, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa família, no nosso caminhar. Não esperar para construir o reino de Deus essas obras grandiosas que nós ainda imaginamos. Mas essa obra mais simples, que começa dentro de nós, melhorando o nosso ser, olhando para quem está ao nosso lado, auxiliando quem está ao nosso lado. E aí, como estamos falando de Francisco de Assis, eu me lembro mais uma vez de uma história de Francisco de Assis. Conta-se que Francisco de Assis propôs àqueles homens que o seguiam uma semana de jejum, onde eles passariam uma semana sem se alimentar e estariam apenas realizando o seu trabalho de caridade, que não era pouco, e passariam aquela semana inteira em oração, mas nada de alimentação. E aqueles homens aceitaram esse desafio. Primeiro dia, tudo bem, o segundo, já no terceiro, alguns já começaram a se sentir fracos, como a gente fala, cair pelas tabelas. O quarto dia um pouco mais difícil, até que no quinto dia, à noite, Francisco de Assis escuta o choro, um choro daqueles homens. Se aproxima do homem que chorava e pergunta para ele o porquê do choro. O homem, envergonhado, diz a Francisco de Assis que se sentia muito mal, porque ele já não conseguia mais orar, ele já não conseguia mais concentrar o seu pensamento nas orações dirigidas ao Pai, que a única coisa que ele conseguia pensar era num frango, porque a sua fome era tão grande que o que ele mais desejava naquele momento era comer um frango. Francisco de Assis, então, convida aquele homem até a cozinha, prepara para ele um frango delicioso, saboroso, cheiroso. E Francisco de Assis, então, após preparar o frango, senta e come junto com aquele homem o frango. Olha que ensinamento que Francisco de Assis traz a nós. Porque Francisco de Assis foi capaz de quebrar os seus protocolos. E hoje, nessa época que estamos vivendo, dessa pandemia do coronavírus, onde temos que seguir para nossa segurança tantos protocolos, então que essa palavra se tornou moda, mas Francisco de Assis foi capaz de quebrar as suas regras, a sua ordem. E a ordem ela é tão necessária na vida, porque a gente não consegue construir coisas grandiosas sem ordem. Mas Francisco de Assis abriu mão da ordem, da sua religiosidade, daquilo que ele tinha se proposto, que era o jejum, para praticar o evangelho em essência, que é amar o próximo como a si mesmo. Francisco de Assis percebeu que o que mais importava naquele momento era ser útil àquele homem que só queria comer um frango. E Francisco de Assis não apenas deu o frango para aquele homem. Ele sentou junto com o homem e compartilhou daquele momento. E é sobre isso que nós queremos chamar a atenção. Porque muitas vezes nós precisamos abrir mão dos nossos protocolos, das nossas regras,
das nossas convicções para poder viver este evangelho em nome da caridade, do amor ao próximo. É isso que precisamos fazer. E aí a gente pode nos perguntar nesse momento: o que precisamos abrir mão? Quais são os preconceitos? Quais são os pensamentos? Quais são as nossas dificuldades que nos impedem de comer um frango com aquele que quer apenas saborear um frango? Parece algo tão simples, mas é sobre esse evangelho que Jesus nos ensinou. O evangelho que tem a capacidade de se colocar no lugar do outro. A capacidade de entender a limitação, a fraqueza do outro. Porque hoje nós estamos vivendo um momento onde queremos muitas vezes impor o nosso pensamento. E aí a gente deixa de auxiliar ao próximo porque ele pensa diferente, ele tem uma opinião política diferente da nossa, um time de futebol, uma religião, e nós deixamos de praticar esse evangelho do dia a dia. Esse evangelho que é construído em nossos corações. Que não é o evangelho de fora, o evangelho da beleza exterior, mas sim o evangelho das ações interiores, as ações do dia a dia, as ações mais simples. É sobre isso. Porque quando nós olhamos para a história de Jesus, a gente vai lembrar que Jesus multiplicou os pães, multiplicou os peixes, transformou a água em vinho, curou os leprosos, os paralíticos. Jesus deu este alimento, o alimento do corpo. Mas parem para pensar, o paralítico já não está mais entre nós, porque o corpo, ele pereceu. Mas o alimento que Jesus convidou a todos nós não é apenas o alimento do corpo, mas principalmente o alimento da alma, este alimento inesgotável. E percebe que dentro de todas essas milagres que Jesus realizou, ele nos trouxe os ensinamentos para a vida toda, como, por exemplo, as bem-aventuranças. E aqui podemos citar algumas dessas bem-aventuranças como uma fórmula para que a gente possa constituir o reino de Deus em nossas vidas. Bem-aventurados, um estado de feliz, aqueles que são felizes. Então Jesus disse que para ser feliz, para ser bem-aventurado, precisaríamos ser pobres de espírito. E aqui a gente não pode confundir a pobreza que Jesus se refere com a pobreza material. Não tem nada a ver, porque conhecemos muitos pobres da matéria que não têm recursos materiais, mas que são vaidosos, são orgulhosos, enquanto outros que têm muitos recursos materiais, muito dinheiro, mas são pessoas simples, pessoas humildes. Então, quando Jesus fala dos pobres de espírito que serão felizes, são aqueles que têm a capacidade de abrir mão do seu orgulho, da sua vaidade. Aquele que percebe que não é a última bolacha do pacote. Aquele que sabe que nós não vivemos sozinhos, que nós precisamos do outro, que nós somos importantes sim, mas que o outro também é importante na nossa vida. E quando nós nos relacionamos com o outro, dando a importância ao outro em nossas vidas, certamente a gente constrói um caminho de alegria, um caminho de felicidade. Jesus também nos disse que bem-aventurados seriam os aflitos. Estranho, né? Porque quantas vezes a gente procura Jesus para que ele cure as nossas dores, para que ele resolva os nossos problemas. E aí Jesus vem nos falar que bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados aqueles que têm dores, aflições. Porque Jesus quer nos lembrar que nesse processo de construção do reino de Deus em nós, vai ter momentos que vai doer. Mas se a gente compreender a dor em nossa vida, a gente vai ser bem-aventurado. Porque a gente vai fazer da dor um aprendizado. Vamos refletir sobre aquela dor
sabendo que ela está ali porque eu ainda tenho algo a aprender. E Jesus disse que conheça a verdade e a verdade vos libertará. E muitas vezes conhecer a verdade é sentir dor. Porque quando a gente está na ignorância, a gente realiza tantas coisas e aquilo não nos incomoda, porque a gente não sabe que é errado. Mas a partir do momento que a gente começa a conhecer este evangelho, que a gente começa a constituir este evangelho em nossas vidas, muitas coisas nós nos cobramos. Porque a gente já começa a entender o que é certo e o que é errado. E essa cobrança gera em nós uma aflição, um sentimento muitas vezes de culpa, mas que nós devemos trabalhar e entender que o início da sabedoria é o reconhecimento da ignorância. Que nós estamos reconhecendo os nossos erros e que a mudança exige de nós esforço, muitas vezes dores, lutas, mas que essas lutas elas são colocadas na nossa vida como uma oportunidade de crescimento e assim seremos felizes. Jesus também disse que bem-aventurados seriam os mansos e pacíficos. Quantas guerras em nome de Jesus? Quantas guerras são feitas em nome de Deus? Nós precisamos colocar os nossos pontos de vista, lutar pelos nossos objetivos, porque ser pacífico e ser manso não significa ter apatia, ficar avesso a tudo que acontece no mundo. Não é isso. Jesus nos mostrou, quando ele entra no templo e expulsa os vendilhões do templo, ele nos mostrou a importância de colocarmos o nosso ponto de vista, o que é certo, mas com sabedoria. O grande problema é que às vezes a gente quer colocar ou ensinar algo à força, querendo que o outro compreenda a vida exatamente como a gente compreende. E não é assim. Jesus vem nos lembrar que precisamos ser mansos e pacíficos. Que não é através da guerra, não é através da discórdia, não é através das ofensas que nós iremos vencer ou ser mais fortes. A gente precisa tirar isso que foi construído ao longo da nossa história, que a gente precisa ser mais forte que o outro, que para vencer o outro eu preciso mostrar que eu penso, como eu sou. Não. O Evangelho do Cristo fala que a gente precisa compreender, que a gente precisa amar o outro como a nós mesmos. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Jesus ainda diz que nesse processo de construção do reino de Deus, a gente precisa ser misericordiosos. Bem-aventurados os misericordiosos. Aqueles que têm a capacidade de se colocar no lugar do outro. E quanto isso é necessário nos dias de hoje? Entender que o outro tem um ponto de vista. E todo ponto de vista é a vista de um ponto. Às vezes, a gente quer impor a nossa forma de viver, a nossa forma de pensar. E Jesus vem falar que é o contrário. Que a gente precisa compreender, que a gente precisa colocar-se no lugar do outro, entender as limitações, o erro do outro. Um dia desses eu estava lendo um livro que eu achei muito interessante. A gente aprende a vida inteira na matemática que 2 mais 2, ou 1 mais 1, é igual a 2. Mas nesse livro dizia que no campo dos relacionamentos, 1 mais 1 é igual a 3. Sabe por quê? Porque é a minha ideia, somada à sua, que forma uma terceira ideia. Um novo ponto de vista, uma troca, uma união. Veja que interessante isso. Às vezes a gente fica querendo impor, quando a ideia do evangelho é aprender a ouvir, a entender o lado do outro, e assim, compreendendo um ao outro, a gente soma e cria uma nova ideia, uma nova forma de ver a vida, uma nova forma de caminhar. Jesus ainda diz que bem-aventurados seriam os puros de coração. Pureza de coração. O quanto isso é importante. Olhar a vida, as coisas mais simples da vida.
olhar a vida com mais pureza, perceber as belezas. Nós estamos aí vivendo este momento de pandemia, onde a gente está passando por uma quarentena já bem longa, onde a gente está sendo privado de muitas coisas, coisas simples do nosso dia a dia. E aí a gente tem dois caminhos. A gente pode se revoltar, achar que está tudo errado, ficar angustiado, triste, ou a gente pode olhar pela pureza, olhar pelas coisas boas. O que eu posso aprender com este momento? O que eu posso enxergar neste momento? E aí, para ilustrar este pensamento, eu me lembro de uma história do nosso querido Divaldo Pereira Franco. Divaldo, grande orador espírita, grande trabalhador da seara do Cristo, grande divulgador da doutrina espírita, um grande trabalhador da caridade, do bem ao próximo. Divaldo conta certa vez que, ao realizar uma palestra fora do país, ele estava em um hotel e uma pessoa foi pegar ele no hotel para levá-lo de carro até o local da palestra. E o Divaldo conta que no caminho eles passaram por um lugar com muitas flores, um campo florido, de uma rara beleza. Divaldo então pede ao amigo que parasse o carro porque ele queria ver as flores de perto. O amigo relutante diz que não, que eles não tinham tempo, eles iriam se atrasar para a palestra. E o Divaldo insiste dizendo que sim, tinham tempo, parasse o carro. O amigo então obedece, para o carro e o Divaldo desce e começa a caminhar no meio daquelas flores até sumir no meio das flores. O Divaldo ali no meio de todas aquelas flores, contemplando aquele momento, maravilhado, emocionado, vê o espírito Joana de Ângeles, sua mentora espiritual, diante dele, que pergunta a ele se ele estava maravilhado com toda a beleza. Ele responde que sim. E a Joana diz que as flores eram a assinatura de Deus na criação. Divaldo então contempla aquele momento, retorna ao carro e, para sua surpresa, ele encontra o amigo chorando. Ele então pergunta ao amigo por que o amigo chorava. E o amigo responde que naquele momento ele tinha percebido a sua pequenez. E o Divaldo, mas por que pequenez? Por quê? Qual o motivo do choro? E o amigo então relata ao Divaldo que todos os dias ele passava por aquele caminho, era o trajeto natural do seu dia a dia, mas que nunca ele tinha percebido as flores do caminho. E que ele queria agradecer então ao Divaldo pela oportunidade que o Divaldo deu a ele, mostrando a ele a importância de perceber as flores do caminho. E o Evangelho é isso. Ao caminhar pela nossa vida, que nem sempre é fácil, a gente precisa ter a capacidade de perceber as flores do caminho. Por mais que a trajetória esteja difícil, complicada, o caminho esteja fechado, sempre tem uma flor no caminho. Sempre tem algo belo para se apreciar. E é assim que a gente vai construindo esse Evangelho, este reino de Deus dentro dos nossos corações. Porque há muito tempo a gente fica brigando, se a gente pode dizer assim, para encontrar Deus, para ser salvo, para encontrar o Evangelho. E Jesus vem nos ensinar que o Evangelho, que Deus está em nós. Que basta que a gente possa viajar para dentro do nosso ser. Que a gente possa fazer para a vida e para o outro exatamente aquilo que nós gostaríamos que fizesse por nós. E assim, aos poucos, não é do dia para a noite, mas aos poucos, a gente vai melhorando, vai se transformando, e quando a gente vai percebendo, este Evangelho vai ganhando corpo. Este reino de Deus vai habitando o nosso ser e vai florescendo. E aí Jesus mostra o quanto esse Evangelho é simples. A gente que gosta de complicar. Eu me lembro de algumas frases que me marcam muito dentro da história deste Evangelho, desta boa nova de Jesus. Como, por exemplo, quando Jesus convida Pedro para ser este divulgador do Evangelho, esse trabalhador do Evangelho.
E Pedro, então, sem entender como ele, um pescador, poderia realizar aquilo, ele pergunta ao mestre: Mestre, como eu, um simples pescador, posso fazer alguma coisa pelo teu evangelho, por instituir este reino de Deus na terra? Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, deixa eu te transformar em um pescador de homens, um pescador de almas. Então Jesus sabe da potencialidade de cada um de nós. Ele sabia que Pedro não era apenas um simples pescador, mas que ele tinha ali o Espírito imortal, a semente divina de Deus que habita em cada um de nós e que era preciso ser trabalhado. E quando Pedro permite este trabalho do Mestre em suas vidas, ele se torna o grande apóstolo que ele foi. Tem um outro momento importante no Evangelho de Jesus, que é aquele encontro na fonte com aquela mulher, a samaritana. E Jesus pede à mulher um pouco de água. E a mulher estranha, como um judeu falando com uma samaritana, se eles tinham um conflito. E Jesus, então, nas conversas ali com a mulher, ele diz aquela frase: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nela uma fonte de água que salte para a vida eterna. Jesus vem dizer que se a gente beber do seu evangelho, beber do seu ensinamento, a gente nunca vai ter sede. A fonte vai jorrar. E como isso é verdadeiro? Às vezes a gente fica esperando que Jesus salve a nossa vida. Mas Jesus já deu as ferramentas. Ele deu o ensinamento. Ele está esperando que a gente pegue e beba essa água. Coloque essa água para nutrir o nosso ser. E assim, ao deixar esse evangelho nutrir ao nosso ser, certamente a gente vai começar a doar ao outro e servindo ao outro. E para encerrar essa reflexão de hoje, eu quero terminar com uma história. Que é uma história de um senhor, um homem já de elevada idade, um homem que desde muito cedo trabalhou muito na seara do Cristo, servindo aos mais necessitados. Este homem trabalhava em um mosteiro, onde todos os dias, muito cedo, ele abria as portas do mosteiro para que os famintos se alimentassem. E esse era o grande trabalho que ele realizava durante toda a sua vida. Logo muito cedo, abria as portas e serviam aqueles que tinham fome. Só que ao longo da sua vida, aquele homem sempre pediu em suas orações que ele pudesse encontrar Jesus. Que ele pudesse estar frente a frente com Jesus, abraçar Jesus. Quantos de nós não gostaríamos desse encontro? Até que um dia ele acorda e olha diante da sua cama, Jesus estava ali. Ele olha para Jesus, fica maravilhado, irradiando felicidade por o mestre estar ali, quando de repente ele escuta a campainha. E se lembra que já era a hora de abrir a porta, pois os famintos esperavam para se alimentar. E agora, o que fazer? Ficar ali com Jesus, abraçar o mestre, ou deixar Jesus ir servir ao faminto? O que fazer? Mas aquele homem, onde o hábito da caridade já fazia parte do seu ser, tomou a iniciativa, deixou Jesus e foi servir ao faminto. Realizou o seu trabalho com muito amor e carinho, mas com uma certa angústia, porque ele havia deixado Jesus. Ele pensou o que Jesus iria pensar dele. Ele deixou Jesus e escolheu o faminto. Realizou durante todo o dia aquela angústia, aquele sentimento de ter feito algo errado. Ao término do trabalho, ao final do dia, ele retorna para o seu quarto e, ao abrir a porta, para sua surpresa, ele encontra Jesus. Ele então fica maravilhado e diz: Mestre, você está aqui, você não foi embora. E Jesus diz: eu sempre estarei na vida daqueles que trabalham em meu nome, daqueles que acreditam no meu evangelho. Eu sempre estarei contigo. Mas, se você tivesse me escolhido, eu teria ido embora.
Então essa pequena história vem nos lembrar que escolher Jesus é escolher realizar o seu trabalho. Para que a gente possa estar com Jesus, eu preciso estar trabalhando, servindo ao próximo, sendo útil na vida, levando uma palavra de consolo, uma palavra de alegria, uma palavra de paz. É dessa forma, cuidando do outro, que sem perceber, a nossa vida vai sendo cuidada. Sem perceber, Jesus está caminhando conosco. Porque é assim, o Evangelho deve ser vivido. Eu, como orador espírita, falo muito do Evangelho. Estudo muito do Evangelho. Mas o meu grande desafio de todos os dias é viver este Evangelho. Porque assim ele vai estar impregnado em o meu ser e o meu trabalho vai ficar cada vez mais fácil. Porque vai ser o exemplo, vai ser as atitudes. Meus irmãos e meus amigos, agradeço mais uma vez pela paciência, pela oportunidade que vocês me dão de ser este pequeno instrumento da vontade de Deus, pois sem ele, nada disso teria acontecido. Fiquem em paz, que Jesus abençoe a todos, fiquem com Deus e até uma próxima.